Boa noite. Você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história para te ninar. A história de hoje se chama Coroa de Louros. É uma história sobre Olimpíadas na Antiguidade, o Templo de Apolo, láureas acadêmicas, o Museu Britânico e coroas de ouro. Então, deite e relaxe enquanto eu conto uma história para te ninar. Aproveite e coloque um temporizador para o fim do episódio. Coroa de Louros. Eu estava pensando sobre os jogos de verão esses dias. Parece inevitável com as emoções e competições. A palavra e os símbolos estão em todos os lados esse ano. A palavra Olimpíada vem do grego antigo, assim como a tradição de jogos periódicos. Como eu gosto bastante de história e de pequenas curiosidades e de etimologia, como já deve ter dado para perceber, resolvi falar um pouco sobre um pequeno detalhe dos jogos antigos. Eu vou falar sobre o prêmio de antigamente, o símbolo de vitória, por assim dizer. Mas o prêmio não era ouro ou outro metal precioso, mas honra e fama. Se bem que eu já vi traduzido como virtude. Seja como for, era o símbolo daquela grande conquista de ser como um dos habitantes do Monte Olympus, ser coroado com uma coroa de louros. Eram ramos especiais de uma espécie indígena lá da região perto do Templo de Apolo, em Delfos, onde as mensagens do oráculo viravam palavras. Tinha todo um processo, um ritual para fazer as coroas, para usar aquela planta amada por um dos deuses. Era necessário uma pessoa especial para acolher os ramos da árvore amada por Apolo. Então eram os juízes que trançavam as coroas, os mesmos juízes que decidiriam quais nomes
seriam gravados na história helênica? Quais heróis seriam coroados com o símbolo da vitória? E iriam coroar os seus escolhidos? A coroa de louros é uma referência ao deus Apolo. Um amor não realizado causou que o deus do oráculo concedesse beleza imortal às folhas da árvore loureira que crescia ali perto de onde ficava seu templo em Delfos. As folhas de louro secam, mas não apodrecem, trançadas numa coroa. Podem ser um símbolo duradouro e tão frágil, de glórias temporárias. É muito interessante, porque não vale nada, efetivamente, além do seu valor simbólico. Hoje em dia é mais comum vermos medalhas como prêmios de valor do que coroas de louros. Mas ainda se usa esse tipo de linguagem das folhas de louro, das láureas acadêmicas, para indicar uma grande honra ou título. Dizemos que alguém é laureado, como se, pelo poder de algum avaliador competente, tivesse aquela pessoa sido coroada com uma coroa de louros para celebrar seus grandes feitos. Mas hoje em dia não é uma coroa de folhas, mas uma medalha ou diploma, algo para a memória, um souvenir. Dentro do Museu Britânico tem uma sala de exibição cheia de coroas de folhas feitas de metais preciosos. Não apenas folhas de louro e não apenas coroas, mas folhas e flores e sementes de diferentes plantas, formando tiaras, arcos, diademas e, sim, coroas. Cada uma importante para uma cultura diferente, distantes de casa, distantes de seus significados e seus propósitos. São coroas e tiaras de folhas, muitas de ouro,
outras de alguma amálgama menos valiosa. Mas todas são ótimos exemplos de grande precisão artística. E mais do que isso, provas históricas, objetos de arqueologia de povos passados que indicam a complexidade da arte daquela época, que indicam a complexidade da sociedade que necessitou e que criou esses objetos de arte que moram no centro de Londres. Lá no Museu Britânico, uma das coroas de louros feita de ouro é levíssima, feita com uma quantidade pequena do metal que tinha sido trabalhado com muita maestria. Cada pequena folha moldada como folhas secas de louros, folhas finas, impossivelmente finas, com as ranhuras imitando a natureza, imitando folhas da loureira de Delfos. O ouro é tão pouco que deve ser a coroa mais leve naquele salão. Mas, pelo absoluto domínio da técnica e pela qualidade da preservação, deve ser uma das mais valiosas. Imagino para quem ela terá sido feita. Durma bem. Coroa de louros. Estava pensando sobre os jogos de verão esses dias. Parece inevitável, com as emoções e competições. A palavra e os símbolos estão em todos os lados esse ano. A palavra Olimpíada vem do grego antigo. Assim como a tradição de jogos periódicos. Como eu gosto bastante de história e de pequenas curiosidades e de etimologia, eu resolvi falar sobre um pequeno detalhe dos jogos antigos. Eu vou falar sobre o prêmio de antigamente, o símbolo de vitória, por assim dizer. O prêmio não era ouro ou outro metal precioso, mas honra,
e fama. Se bem que já vi traduzido como virtude, o símbolo daquela grande conquista de ser comparável aos habitantes do Monte Olympus. Era ser coroado com uma coroa de louros. Eram ramos especiais de uma espécie indígena lá da região perto do templo de Apolo, em Delfos, onde as mensagens do oráculo viravam palavras. Tinha todo um processo, um ritual para fazer as coroas, para usar aquela planta amada por um dos deuses. Era necessário uma pessoa especial para colher os ramos da árvore amada por Apolo. E então os juízes trançavam com suas próprias mãos as coroas. Os mesmos juízes que decidiriam quais nomes ficariam gravados na história helênica. Quais heróis seriam coroados com o símbolo da vitória. E depois de escolher os juízes que colocariam a coroa de louros na cabeça de seus escolhidos. A coroa de louros é uma referência ao deus Apolo. Um amor não realizado fez com que o deus do oráculo concedesse beleza imortal para as folhas da árvore loureira que crescia ali perto de onde ficava seu templo, em Delfos. As folhas de louro secam, mas não apodrecem. Trançados numa coroa, podem ser um símbolo duradouro e tão frágil, de glórias temporárias. É muito interessante porque não vale nada efetivamente, além do seu valor simbólico. Hoje em dia, é mais comum vermos medalhas como prêmios de valor do que coroas de louros. Mas ainda se usa esse tipo de linguajar das folhas de louro,
das laureas acadêmicas para indicar uma grande honra ou título. Dizemos que alguém é laureado como se algum avaliador competente tivesse coroado aquela pessoa com uma coroa de louros para celebrar seus grandes feitos. Mas hoje em dia não é uma coroa de folhas, mas uma medalha ou diploma. Algo para a memória. Um souvenir. Dentro do Museu Britânico tem uma sala de exibição cheia de coroas de folhas feitas de metais preciosos. Não apenas folhas de louro e não apenas coroas, mas folhas e flores e sementes de plantas diferentes, formando tiaras, arcos, diademas e sim, coroas. Cada uma importante para um momento ou uma cultura diferente, distantes de casa, distantes de seus significados e de seus propósitos. São coroas e tiaras de folhas, muitas de ouro, outras de alguma amálgama, mas ótimos exemplos de grande precisão artística. E mais do que isso, provas históricas, objetos de arqueologia de povos passados que indicam a complexidade da arte daquela época, que indicam a complexidade da sociedade que necessitou e que criou esses objetos de arte. Lá no Museu Britânico, uma das coroas de louros feita de ouro é levíssima, feita com uma quantidade pequena de metal que tinha sido trabalhado com muita maestria. Cada pequena folha moldada
como folhas secas de louros, folhas finas, impossivelmente finas, com as ranhuras imitando a natureza. Folhas da loureira de Delfos. O ouro é tão pouco que deve ser a peça mais leve naquele salão, mas pelo absoluto domínio da técnica e pela qualidade de preservação, deve ser uma das mais valiosas. Imagino eu. Para quem ela terá sido feita? Durma bem.